dia pessoal, eu sou o professor João Paulo, do IFPB Campus Monteiro. Esse será o roteiro da nossa apresentação, fazer uma breve introdução sobre o que se trata esse vídeo, né? Essas apresentações. Vamos falar sobre o padrão, a visão geral de gerenciamento de projeto, padrão de gerenciamento de projeto segundo o PMBOK. Vamos falar também, detalhar em algumas áreas de conhecimento do gerenciamento de projeto que mais são cobrados em provas e resolver algumas questões, ok? Então essa apresentação faz parte da revisão das principais matérias do ENAD para o curso de análise e desenvolvimento de sistemas do FB Monteiro. A seguir nós veremos os principais tópicos de gerência de projeto, que geralmente são abordados em provas do ENAD e também de concurso. Essa apresentação será dividida em dois vídeos, sendo que o primeiro vídeo ele irá tratar de visão geral de gerência de projetos, né? E o segundo irá detalhar algumas áreas de gerência de projeto, algumas áreas de conhecimento que são mais cobradas em provas anteriores, né? Bem pessoal, o padrão de gerenciamento de projetos. Vamos ver algumas definições aqui que são importantes, que geralmente são cobradas em questões de provas, né? A primeira delas é projeto. O que se trata um projeto? O projeto é um esforço temporário empreendido para criar um produto ou serviço, resultado único. Esse esforço temporário quer dizer que o projeto tem um início e um fim bem definidos e ele irá criar um produto, né, um serviço, um resultado único que irá agregar para a organização. Então, o gerenciamento de projeto é uma aplicação de vários conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades de projeto a fim de atender aos seus requisitos. Um exemplo, né, construção de prédios de escritório, um conjunto de prédios de escritórios, por exemplo. Então, eu posso ter lá um projeto para criar um desses prédios, né, construir um desses prédios. Posso ter um outro projeto para criar um outro prédio na mesma empresa. E até vamos dizer que se fossem diversos prédios sendo construídos de um mesmo projeto arquitetônico, mesmo assim eles irão gerar produtos únicos, né? Porque eles estarão em endereços distintos, terão equipes distintas, né? E clientes distintos também, e gerarão de toda forma um produto único. Outras informações de definição, o contexto de iniciação do projeto, onde é que existem as necessidades de criação de projetos, né? Bem, a necessidade de criação de projeto eles vêm desses vários pontos aqui que o PMBOK indica, né? Pode ser para atender pedidos ou necessidades das partes interessadas, ou seja, não só do cliente específico, mas pode ter uma parte interessada que está sendo influenciada por esse projeto. Implementar ou alterar estratégias de negócio ou tecnologias. Por exemplo, aqui vamos dizer, por exemplo, que eu tenho uma empresa de um restaurante e eu só tenho um ponto presencial, um restaurante ponto presencial onde eu ofereço aqueles produtos de culinária, né? E aí eu quero mudar agora essa estratégia da minha empresa, eu quero fornecer produtos delivery e quero fazer isso através de um site, né? Ou um app, um aplicativo mobile. Dessa forma eu vou criar um projeto para implementar essa alteração dessa estratégia, né? Eu posso também criar um projeto, pode criar um projeto também para criar ou melhorar ou corrigir produtos e serviços, né? Aqui nós podemos pensar, por exemplo, uma fábrica de carros, por exemplo. Eu vou criar um novo carro que não existe, ou por exemplo, eu posso também ter um produto que já existe, vamos imaginar que é a fábrica da Volkswagen. Nós temos um produto dele que é o Gol, que é bem conhecido e já existe há bastante tempo, né? Então eu posso querer lançar uma nova versão desse produto. Para isso eu crio um projeto para fazer essa reformulação, né, desse projeto de produto. E também pode existir a necessidade de um projeto a partir da necessidade de cumprir requisitos regulatórios ou legais, né? Por exemplo, uma empresa que eu trabalhava com
produção de software para a área pública, né? E aí existe muita interferência das leis, né? Quando é criada uma nova lei, uma medida provisória, e aí precisa alterar um produto que já existe, ou então criar um novo produto a partir dessa lei, né? Então, a partir de uma lei, de um requisito legal, surge a necessidade de uma criação do projeto. Os projetos, eles também impulsionam mudança na organização, e os projetos permitem a criação de valor para um negócio. E aí, como eu falei para vocês, eu posso ter um projeto também para mudar um processo que a empresa faz hoje, como aquele exemplo que eu dei da a mudança organizacional, a mudança de estratégia do restaurante, né? Eu posso querer, por exemplo, plantar um novo processo de desenvolvimento de software, né? Então, eu vou alterar o estado da minha empresa, né? Vou ter um determinado conjunto de tarefas que eu preciso fazer para chegar àquele nível. Por exemplo, implantar um novo sistema de gestão de segurança, como eu passei por esse tipo de mudança também numa empresa que eu trabalhei. Ou implantar um novo sistema de gerência de RP, né? Que gerencia toda a empresa, compras, recursos humanos, tudo interligado. Então isso aí gera um projeto que muda toda a cultura da organização e permite criar valor, né? Agora vamos ver o relacionamento entre projetos, programa, que são os outros conceitos, e portfólio. Depois nós vamos detalhar cada um desses, mas aqui é a ideia de relacionamento entre eles, né? O portfólio, nós podemos ver aqui, o portfólio ele é o contexto mais amplo e ele pode incluir determinados projetos, pode incluir programas, pode incluir inclusive operações, ok? Operações são atividades constantes, né, que geram valor para aplicar para a organização, né? E todos esses itens aqui, no final das contas, eles compartilham recursos ou partes interessadas. Vamos ver a definição de cada um. O portfólio primeiro. Ele é definido como projetos, programas ou portfólios subsidiários e operações gerenciados de forma coordenada para alcançar objetivos estratégicos. Tem foco em avaliar os componentes para otimizar os recursos, como falei para vocês, a otimização dos recursos, né? Um exemplo aqui, vamos imaginar uma empresa que, como por exemplo aqui a Odebrecht, que é uma empresa grande, e ela tem vários projetos nas áreas de óleo e gás, de energia e de água, por exemplo, né? E a empresa poderia separar os seus produtos e seus processos da seguinte forma, né? Um portfólio só de óleo e gás. E aí dentro dele nós teríamos vários programas, entre eles um programa de refinaria, por exemplo, um portfólio de energia, e aí teria vários programas, dentre eles um programa de usina, né? Usinas hidrelétricas, usinas eólicas, né, por exemplo. O portfólio de água teria, por exemplo, o programa de estação de tratamento de água, né, de esgoto. Programa é definido como projetos, programas subsidiários e atividades de programas relacionados, gerenciados de modo coordenado, visando a obtenção de benefícios que não estariam disponíveis se eles fossem gerenciados de forma individual, né? Ou seja, eu tenho vários, vamos imaginar, eu tenho vários, vamos ver aqui um exemplo, fica mais fácil, né? Um exemplo aqui vamos dizer que nós queremos gerar um novo sistema de satélite de comunicação. E para esse sistema todo funcionar, nós podemos criar vários projetos, mesmo um projeto para a criação do satélite em si, do projeto, design e construção do satélite, né? Seria um projeto. Nós teríamos outro projeto aqui interessante, necessário também, que seria para a criação das estações, criação e execução das estações terrestres, né, que vão controlar o satélite, ou seja, a estação que vai fazer a comunicação com o satélite, controlar esse satélite a partir da Terra, né, que está a figurinha. E o outro seria um programa para lançar o satélite, que é um outro conjunto de atividades para lançar esse satélite e deixar ele em execução, né? O programa de execução. Então imagina aqui todos esses projetos separados. Vamos pensar, por exemplo, só um aspecto de compras, por exemplo, precisar comprar compras, fazer determinadas compras. Se eu tiver separado aqui cada projeto desse, fazer suas compras separadas, talvez eu não teria o benefício de juntar todas as compras de todos esses projetos e fazer uma compra só, né? Talvez eu diminuiria o tempo, o custo, né? Conseguiria benefício que, se fosse executado de forma individual, não conseguiria. Um exemplo. Outra definição que é bastante cobrada é a questão do escritório de gerenciamento de projeto.
do inglês ele é PMO, né? Ela é uma estrutura organizacional que padroniza os processos de governança relacionados a projetos e facilita o compartilhamento de recursos, metodologias, ferramentas e técnicas. E eles podem ser de alguns tipos, vamos ver aqui. Ele pode ser do tipo de suporte, ele tem um papel mais consultivo dos projetos, dá suporte aos projetos. Nesse caso, o nível de controle fornecido pelo escritório de projetos é baixo. Existe um outro tipo de escritório de projeto, que é o escritório de controle. Ele fornece, além de fornecer o suporte do outro nível, né, do outro tipo, ele exige também a conformidade por várias formas, né? O nível de controle exercido por esse tipo de gerência de projeto, escritório, é um tipo médio, né? Eu trabalhei já em empresas que o tipo de escritório era esse tipo de controle. E lá na empresa nós tínhamos o escritório de projeto que defendia, ele padronizava os procedimentos de gerência de projeto, gerenciava e precisar alterar, se precisar alterar, por exemplo, o processo de gerência de projeto, a partir desse escritório. Ele também coordenava todas as informações, distribuição das informações de projeto, relacionadas aos projetos, e mantinha em cada, tinha um recurso, uma pessoa do escritório de gerência de projeto que ficava disponível, atuando junto aos projetos, né? E essa pessoa do escritório de projetos, esse representante, ele participava das reuniões de planejamento, né, de entrega, acompanhamento, para ver como é que estão o status de andamento do projeto, as dificuldades do projeto. E ele exigia também o controle, né, que o projeto seguisse todos os procedimentos, né, o processo da empresa. E o outro nível é o nível diretivo, que ele assume totalmente o controle do projeto, pelo seu gerenciamento direto, né? Esse é o nível de controle mais alto. Outras definições aqui importantes também, que às vezes caem em questões, dizem respeito à influência do projeto. São basicamente aqui divididos em dois, né? Os fatores ambientais da empresa e os ativos de processo organizacional. Vamos ver cada um deles, né? O primeiro, fatores ambientais da empresa, se refere às condições fora do controle da equipe de projeto que influenciam, restringem ou direcionam o projeto. Essas condições podem ser internas ou externas, como dá para ver aqui na figura do PMBOK, né? Além disso, esses fatores eles podem ter influência positiva ou negativa. Vamos ver aqui um exemplo, né? Alguns fatores internos, pode ser, por exemplo, a cultura organizacional, a governança, os processos da empresa, né? Os softwares que a empresa utiliza de tecnologia da informação, né? Para gerenciar os processos dela, a capacidade dos funcionários, o treinamento dos funcionários, né? Isso tudo são fatores internos. E os fatores externos podem ser, por exemplo, condições de mercado, concorrência, restrições legais, né? Elementos ambientais mesmo, né? Questão de frio, né? De calor do lugar, influência de questões também sociais, culturais. Imagine o ambiente de uma empresa que trabalha, no caso, no Oriente Médio, né? Então, as questões culturais são muito fortes, muito restritivas, né? Tem forte influência também, no caso da empresa, né? Dentro da empresa. Os ativos organizacionais, eles são os planos, processos, políticas, procedimentos e base de conhecimentos específicos da organização e por elas usados, né? Também inclui lições aprendidas de projetos anteriores e informações históricas da organização. Outro conceito também importante é o conceito de ciclo de vida. O ciclo de vida é a série de fases pelas quais um projeto passa do início até sua conclusão, né? Essas fases elas podem ser definidas pelo projeto ou na empresa, né? No processo da empresa. Não são definidas, não. Aqui são fases genéricas que o PMBOK ilustra apenas, né? Aqui nós temos, por exemplo, a fase de início do projeto, fase de organização e preparação, execução e término. A fase de um projeto é um conjunto de atividades relacionadas de maneira lógica que culminam na conclusão de uma ou mais entregas. As fases podem ser sequenciais, iterativas ou sobrepostas também. É,
Outro conceito de ciclo de vida também bastante cobrado no concurso é esse figurinha aqui do PMBOK, né? Que ele fala do impacto das variáveis ao longo do tempo do projeto. As variáveis são essas, basicamente, né? Do custos, os riscos e a influência dos stakeholders que podem definir as características finais do produto do projeto, né? Sem fazer grandes alterações do escopo, ou melhor, do custo ou de tempo, né, do projeto. E aqui é o seguinte, aqui é o tempo do projeto, o início do projeto até o fim do projeto, e aqui o risco, o custo de mudanças, né? Ou seja, o que é que esse gráfico diz? No início do projeto, o custo das minhas mudanças é bastante baixo, e ele vai aumentando o custo à medida que o projeto está passando até chegar na sua conclusão. É o custo mais alto, né? Ou seja, enquanto eu estou na especificação dos requisitos, coleta de requisitos, no início do projeto, não comecei a implementação de forma mais geral, né? Qualquer alteração aqui eu consigo fazer de forma sem perder muito tempo, né? Então o custo dessa mudança é baixo. Uma outra visão também é a questão do risco do projeto, né? No início o risco é muito alto e ele vai diminuindo à medida que o tempo passa no projeto até chegar no final com um risco mais baixo. O que é que isso quer dizer? Que no início os requisitos, as informações, elas não estão muito claras ainda. É, e dessa forma o risco do projeto é mais alto. Existe muita incerteza ainda. À medida que o tempo vai passando, nós vamos detalhando mais as informações do projeto, os requisitos, tendo mais contato com o cliente, entregando partes do projeto para o cliente. Esse risco do projeto vai diminuindo até chegar no final. E a influência dos stakeholders segue mais ou menos essa curva da mudança, do custo de mudança. Ou seja, a influência dos stakeholders é bastante, melhor que do risco, né? A influência dos stakeholders é bastante alta. A influência deles poderem alterar as características do produto final do projeto sem fazer alteração grande de custo ou de tempo, né? Então essa influência dele é muito grande no início, ele pode alterar facilmente aqui as características do projeto sem causar grandes alterações. E à medida do tempo que o projeto vai se definindo, os produtos, as entregas do projeto eles vão sendo feitas, a influência de você poder alterar sem grandes alterações de custo e prazo vai cada vez mais diminuindo, ok? Então seria esse gráfico. Outra também questão que é cobrada de forma reiterada nas provas é o relacionamento entre o ciclo de vida do projeto, que nós já vimos, que estamos vendo, né, e o ciclo de vida de um produto. Veja só, um projeto ele pode ser criado para criação de um novo produto, por exemplo, pode ser para alteração de um produto que já existe, retirada da circulação de um produto, por exemplo. Então, esse aqui é um ciclo de vida do produto aqui em cima. Nós temos um plano de negócio para definir a viabilidade daquele produto, análise do mercado, tal, dos clientes. E depois que nós definimos que esse produto é viável, tem mercado, nós podemos, por exemplo, criar um projeto para abrir um projeto para a criação desse produto, né? De projeto e criação desse produto. Então aqui seria um ciclo de vida do projeto, nós já vimos, né? Que ele está dentro do ciclo de vida do produto. Ou poderíamos, por exemplo, ter um projeto aqui durante a operação de um determinado produto, eu preciso alterar esse produto, corrigir um problema dele. Não seria durante a operação dele. Então o ciclo de vida do projeto ele está incluído dentro do ciclo de vida do produto. Áreas de conhecimento, né? Áreas de conhecimento, elas são campos ou áreas de especialização que costumam ser aplicados ao gerenciamento de projetos. Uma área de conhecimento é um conjunto de processos associados a um tema específico em gerenciamento de projeto. São 10 áreas de conhecimento usadas na maior parte dos projetos e na maioria das vezes. Isso quer dizer que existem essas áreas de projeto, áreas de conhecimento no gerenciamento de projeto, mas eles não são obrigatórios de ser usados, lógico. Contudo, muitas delas são usadas constantemente, né? Vamos ver aqui uma visão geral dessas áreas de conhecimento. Gerenciamento e integração, a primeira delas, gerenciamento e integração do projeto. Inclui os processos e atividades para identificar, definir, combinar, unificar e coordenar os vários processos e atividades de gerenciamento dentro de um grupo de processos de gerenciamento de projeto. Em resumo, essa área de conhecimento aqui, ela
ela é responsável pela integração e coordenação entre todas as outras atividades do projeto. A segunda área aqui é o gerenciamento de escopo do projeto, inclui os processos necessários para assegurar que o projeto inclua todo o trabalho necessário e apenas o necessário para terminar o projeto com sucesso. Todas as tarefas, definição de atividade, assim, identificação de atividades que serão necessárias para executar no projeto, a duração dessas atividades, né? Em resumo é isso, é o que o projeto precisa fazer para produzir o seu resultado e que produz nada mais além disso, né? Só isso mesmo. Outra área de conhecimento é gerenciamento de cronograma do projeto, que inclui os processos necessários para gerenciar o término dentro do prazo do projeto. Gerenciamento de custos inclui os processos envolvidos em planejamento, estimativas, orçamentos, financiamentos, gerenciamento e controle de custos, de modo que o projeto possa terminar dentro do orçamento aprovado. Essa questão é relacionado mais à questão de recursos, de dinheiro, de custos, né? Gerenciamento de qualidade inclui os processos para incorporação da política de qualidade da organização com relação ao planejamento, gerenciamento e controle dos requisitos de qualidade do projeto e do produto para atender às expectativas das partes interessadas. Outra área, a área de gerenciamento de recursos, inclui os processos para identificar, adquirir e gerenciar os recursos necessários para a conclusão bem-sucedida do projeto. Esse recurso aqui diz respeito a tanto a aquisição de equipamento, né, de alguma compra, como também a pessoas de um projeto, né, componentes do projeto, a equipe do projeto. Tudo isso é relacionado com recurso. Gerenciamento de comunicação inclui os processos necessários para assegurar que as informações do projeto sejam aplicadas, sejam planejadas, coletadas, criadas, distribuídas, armazenadas, recuperadas, gerenciadas, controladas, monitoradas e dispostas de maneira oportuna e apropriada. Basicamente, isso tudo aqui quer dizer que essa área irá se preocupar com a informação do projeto para que ela circule e chegue às partes interessadas para aquela informação no momento certo. Outra área aqui é o gerenciamento de riscos, inclui os processos para a condução do planejamento, identificação e análise de gerenciamento de risco, planejamento de resposta e implementação dessa resposta e monitoramento dos riscos durante o projeto. A outra área é gerenciamento de aquisições, inclui os processos necessários para comprar ou adquirir produtos, serviços ou resultados externos à equipe do projeto, que fazer determinadas compras, né? Gerenciamento das partes interessadas, inclui os processos necessários para identificar todas as pessoas e organizações impactadas pelo projeto, analisando suas expectativas e o impacto das partes interessadas no projeto, e desenvolvendo estratégias para o gerenciamento apropriado do engajamento, motivação dessas partes interessadas nas decisões de execução do projeto. Outro conceito também são os grupos de processo, né? Primeiro vamos ver o que são os processos que a gente fala de vez em quando. Um processo no contexto PMBOK se refere a uma série de atividades sistemáticas direcionadas para alcançar um resultado final, de tal forma que haja uma relação entre uma ou mais entradas, né? Seja feita alguma transformação, algum processamento e algum trabalho e se cria uma ou mais saídas. Esse é o conceito do processo. E grupo de processos de gerenciamento de projetos são agrupamentos lógicos de entradas, ferramentas, técnicas e saídas de gerenciamento de projeto. Os grupos de processos de gerenciamento de projeto incluem iniciar, planejar, executar, monitorar e controlar e encerrar. Os grupos de processos de gerenciamento de projeto não são fases, é importante destacar isso. O grupo de processos são agrupamentos lógicos. As fases nós já vimos antes do ciclo de vida, né? Fazem parte do ciclo de vida do projeto e geram entregas desse projeto. Vejamos esses grupos de processo. Os grupos de processo são basicamente o processo de iniciação. Os processos de iniciação são processos realizados para definir um novo projeto, uma nova fase de um projeto existente, através da obtenção de autorização para iniciar o projeto ou fase. O grupo de processos de planejamento são os processos realizados para definir o escopo do projeto, refinar os objetivos, definir a linha de ação necessária para alcançar os objetivos para os quais o projeto foi criado.
E grupo de processo de execução são os processos realizados para concluir o trabalho que foi definido no planejamento e satisfazer os requisitos do projeto. Os grupos de projeto de monitoramento e controle são processos exigidos para acompanhar, analisar e controlar o progresso e desempenho do projeto, identificar quaisquer áreas nas quais serão necessárias mudanças no plano e iniciar mudanças correspondentes, né? E, por fim, o grupo de processos de encerramento. Os processos são realizados para concluir ou fechar normalmente um projeto, fase ou um contrato. Aí, em relação aos grupos de processo, esses grupos de processo eles interagem entre eles, né? Em um dado momento do projeto, pode existir projetos de diversos grupos de processos atuando ao mesmo tempo, né? Vejamos aqui a interação dos grupos de processos. Essa aqui é uma figurinha bem cobrada também nos concursos. A no PMBOK ele mostra o seguinte, mostra aqui os grupos de iniciação, o grupo de processo de iniciação, essa linha tracejada aqui, e mostra que o esforço de trabalho desses grupos de processo, eles iniciam desde o início do processo, tem um ápice aqui no início do projeto e depois ele vai decaindo à medida que o projeto vai sendo planejado e vai começando a execução do projeto. E conclui basicamente nesse tempo. Nós temos aqui também os grupos em seguida, depois da iniciação dos projetos, depois da iniciação existem os processos de planejamento, né? Esse planejamento eles iniciam bem no início também do projeto, só que com menos intensidade e vai aumentando sua intensidade até chegar aqui na metade do projeto, né? E continua o planejamento, só que diminuindo sua intensidade até chegar perto do fim do projeto. Existe o grupo de processo de execução, aí são a execução realmente do planejamento, né? Ou seja, logo depois de feito o planejamento, começa a execução do projeto, a execução das atividades, e ela vai aumentando seu trabalho, né? Ganha o ápice aqui depois do planejamento, e vai chegando próximo do fim do projeto, ele vai diminuindo seu trabalho, mas vai chegando até próximo do fim. E o grupo de processo de monitoramento e controle, que ele vem desde o iníciozinho, desde quando se faz a iniciação do projeto, a abertura do projeto, passa por planejamento, analisa todas as tarefas do planejamento, execução e vai até a finalização do projeto. É o que mais dura, o trabalho mais espaçado, né, dos grupos de processo. E por fim, o grupo de processo de encerramento, que basicamente, essa linha aqui pontilhada e fechada, basicamente ela inicia mais ou menos aqui no metade do planejamento, início da execução, e ganha seu ápice aqui no finalzinho e finaliza o projeto. Ele inicia aqui porque durante a execução do projeto pode ser identificado que o projeto perdeu seu propósito ou precisa de uma grande mudança, precisa ser encerrado, né? Então, a partir daqui pode ocorrer já o encerramento do projeto. Essa aqui são uma figurinha, um relacionamento, né, entre as áreas do conhecimento que nós já vimos e os grupos de processo. É uma figura que é bastante cobrada, então é importante que todos vocês, se não fazer um ENAD ou concurso público depois, é importante que tenha essa figurinha aqui bem clara, cristalina na cabeça de vocês, né? É, aqui basicamente é o seguinte, vamos lá, as áreas de conhecimento aqui são aquelas várias áreas de conhecimento, as 10 áreas, e os grupos que nós vimos até agora, de iniciar, grupo de projeto, grupo de processo, né, do projeto. Aqui no grupo de processo de iniciação, nós temos basicamente um processo aqui que é de gerenciamento de integração, que é desenvolver o termo de abertura do projeto. E no final temos mais um processo aqui também nesse mesmo grupo, da área de gerenciamento das partes interessadas, né? É o processo de identificar as partes interessadas. Só esses dois processos aqui no grupo de processo de iniciação. E vamos pular aqui para o último grupo, o grupo de processo de encerramento, que só tem um processo, que é na área de gerência de integração, que é encerrar o projeto ou fase. Não tem mais nenhuma outra em nenhuma outra área de conhecimento, né? E aqui é onde tem vários, né? São um grupo de planejamento, nós temos integração, temos desenvolver o plano de gerenciamento de projeto, que é o plano maior de gerenciamento de projeto, né? Vai integrar todos os outros. No escopo, nós temos o planejar, o gerenciamento do escopo, como será feito esse gerenciamento do escopo, coletar os requisitos,
definir o escopo e criar a EAP. Vamos ver mais à frente esse conceito. E no cronograma nós temos que planejar como é que vai ser o gerenciamento do cronograma, definir as atividades, sequenciar essas atividades, ver as dependências entre elas, estimar a duração dessas atividades e desenvolver o cronograma. Ainda em planejamento nós temos nos custos, planejar como é que vai ser o gerenciamento dos custos, estimar os custos, determinar um orçamento. A qualidade nós temos que planejar como é que vai ser o gerenciamento de qualidade. E nos recursos nós temos que planejar como é que vai ser o gerenciamento dos recursos e estimar os recursos das atividades necessários para as atividades. Nas comunicações temos planejamento de como é que vai ser a comunicação. Nos riscos nós temos que planejar como é que vai ser o gerenciamento dos riscos, identificar os riscos, parte do planejamento, realizar uma análise qualitativa e depois uma análise quantitativa dos riscos e planejar as respostas aos riscos. Aquisições, a gente tem que planejar como é que vai ser as aquisições. As partes interessadas planejar como é que vai ser o engajamento das partes interessadas. Okay? Esses são os grupos de, todos os processos na área do grupo de processo de planejamento. Vamos ver agora o grupo de processo de execução. Na integração nós temos o orientar e gerenciar o trabalho do projeto e gerenciar o conhecimento do projeto. Aqui em gerenciamento de escopo nós não temos nenhum processo aqui de execução, nem de cronograma. De custo também não temos execução. Temos de qualidade, gerenciar a qualidade. De recursos, adquirir os recursos que nós planejamos, estimamos, né? Desenvolver a equipe, o novo membro da equipe e gerenciar essa equipe. Faz parte da execução. Na comunicação nós temos que gerenciar as comunicações conforme planejamento. Os riscos nós temos que implementar, nós planejamos as respostas aos riscos, né? Vamos implementar agora essas respostas, né? Durante a execução. Conduzir aquisições, conduzir as aquisições que nós planejamos e das partes interessadas gerenciar o engajamento das partes interessadas conforme planejamento, né? Esses foram os grupos de processo de execução. Agora o grupo de processo de monitoramento e controle. Na integração nós temos monitorar e controlar o trabalho do projeto e realizar o controle integrado de mudanças. No escopo nós temos validar o escopo e controlar o escopo. No cronograma nós temos controlar o cronograma. Nos custos, controlar os custos. Qualidade, controlar a qualidade. Recursos, controlar os recursos. E monitorar as comunicações, né, as comunicações. Monitorar os riscos do projeto que nós identificamos. Aquisições, controlar as aquisições. E as partes interessadas monitorar o engajamento e motivação das partes interessadas. Ok. Aqui nós concluímos essa primeira parte do assunto, as definições, né? E vamos resolver algumas questões relacionadas a essa primeira parte do padrão, dos padrões de gerenciamento de projeto, né? Essas definições iniciais e gerais. A primeira questão é do ENAD 2017 para o curso de Sistema de Informação. A questão 28 ela diz o seguinte: a questão um pouco extensa, fala do guia do PMBOK que orienta a gestão de projetos, considerando que processos devem ser executados nas diversas fases do gerenciamento. A saber, né, iniciação, planejamento, execução e encerramento. Aqui ele está falando de fases, né, do ciclo de vida. Em um determinado projeto foi desenvolvido um sistema segundo o modelo de ciclo de vida de cascata, em cascata, cujas atividades são realizadas sequencialmente sem sobreposição. Na atividade de homologação do sistema, às vésperas da data planejada para sua implantação, um usuário identificou uma inviabilidade de uma funcionalidade testada, pois alguns requisitos básicos não haviam sido considerados durante o levantamento dos requisitos. A alteração que se mostrou necessária atrasou o projeto em relação à linha de base do plano de projeto. E pergunta, né? Segundo o PMBOK, pode-se considerar que a falha foi originada na fase de... Então são as fases do ciclo de vida do projeto, né? E pergunta onde é que se originou a falha que fala aqui que o requisito não foi levantado, né? O requisito necessário não foi levantado. Aqui nós vemos que a origem da falha se trata do requisito, né? A coleta dos requisitos não foi bem feita. E se nós voltarmos para aquela figura, vemos que o processo de coleta de requisitos ocorre na fase de planejamento, na área de conhecimento de gerência de escopo, né? Então aqui ele fala iniciação, planejamento do grupo processo de gestão do tempo, não é o caso. Planejamento ou execução do tempo, também não é o caso. Execução e encerramento também não, é logo no início, planejamento.
planejamento ou execução, letra E, e um processo da área de gestão de escopo. Essa é a resposta certa, né? Outra questão, prova de concurso agora, é uma prova da IDECAM 2019 da Univasf. Ela diz o seguinte: o guia do PMI, né, do PMBOK, elenca características que podem ser identificadas nos ciclos de vida da maioria dos projetos. Aqui no caso é uma questão já sobre o ciclo de vida, né? Assinala a alternativa correta sobre o ciclo de vida de um projeto segundo a estrutura genérica adotada pelo PMBOK. O ciclo de vida do projeto é independente do ciclo de vida do produto produzido ou modificado pelo projeto e não deve levar em consideração a fase atual do ciclo de vida do produto. O que a gente viu lá na apresentação dos conceitos, que o ciclo de vida do projeto está dentro do ciclo de vida do produto, né? E pela corrente fases específicas do ciclo de vida do produto. E ele é dependente sim da fase de ciclo de vida do produto. Deve ser levado em consideração, sim. Está errada a questão. Os riscos são maiores no início do projeto. De fato, lembrando aquela figurinha eu vou mostrar aqui ainda. Os riscos eles são maiores no início do projeto, correto? A capacidade de influenciar as características finais do produto do projeto sem impacto significativo nos custos é mais alta no meio do projeto. Nós vimos que é mais alta no início do projeto, né? A capacidade de influenciar sem ter grandes alterações de custo é mais fácil no início. Errada. Tipicamente os níveis de custo e de pessoal são maiores no início, mas caem enquanto o projeto é executado, subindo novamente quando o projeto é finalizado. Não. O nível de custo do projeto ele é baixo no início, vai aumentando durante a execução, né, e o final ele é a parte mais alta, né? Mas durante o meio eles não caem, né? Eles vão subindo. Não é comum que os custos de mudanças e correções de erros aumentem significativamente à medida que o projeto se aproxima do término. Lógico que está errado, né? À medida que o projeto vai finalizando, vai chegando perto da finalização, ou seja, já está com a maioria das funcionalidades já implementadas ou perto de ser implementadas, qualquer mudança vai provocar grande alteração no custo, né? E é mais difícil de ser feita. Aqui é aquele gráficozinho que mostra justamente que o risco é maior no início, o custo é menor no início e vai aumentando. Então a resposta é a letra B. Outra questão do CESP 2019, do Tribunal de Justiça do Amazonas. Ela fala o seguinte: julgue o seguinte item a respeito do gerenciamento de projeto na PMBOK quinta edição. Lembrando que essa nossa apresentação foi baseada na sexta edição já. Essa questão é sobre escritório de projeto. No escritório de gerenciamento de projeto, em inglês PMO, do tipo diretivo, é baixo o nível de controle exercido pelo PMO, pois este visa direcionar os processos de governança e compartilhamento dos recursos relacionados aos projetos por meio do repositório de projetos. Vimos que está errado, né? Os vários níveis que nós vimos, o diretivo é o que tem o mais alto nível de controle. Não, está errado. Outra prova do CESP 2019 do TCE, Roraima. Segundo o PMBOK, acompanhar, analisar e organizar o progresso e desempenho de um projeto cabe ao grupo de processo, né? Quer saber qual o grupo de processo que ele trabalha no acompanhamento, análise e do desempenho do projeto, né? Do progresso e do desempenho. Nós vimos que os grupos de iniciação, existe o planejamento, execução, né, e encerramento. No caso, esse aqui que trata do progresso do projeto, análise e acompanhamento, é o processo de monitoramento e controle, né, letra B.